imprimir e cortar é o mesmo problema que se eu não tivesse os meus elementos de personalização. Há o risco da silhuete cortar fora. É normal. Quando a gente corta um papel sem personalização nenhuma, não importa o local que a silhuete vai cortar. Não tem problema ela cortar 5 centímetros para a esquerda ou 5 centímetros para a direita. Agora, quando a gente imprime e corta, é muito importante que ela corte no local máximo igual possível. E o que eu faço então, Nilmar? E é aí que entra um dos pontos mais importantes do processo de impressão e recorte. Esse procedimento que a gente tem que fazer se chama incluir as marcas de registro. O que são essas marcas de registro? Elas ficam junto da configuração de página, então vocês vão clicar neste íconezinho para abrir o painel de configuração de página e vamos clicar neste íconezinho aqui para abrir a opção das marcas de registro. O estilo das marcas de registro estão desativadas. Elas sempre devem estar desativadas caso vocês forem fazer apenas um recorte. Se vocês não forem imprimir, elas têm que estar desativadas. Você só vai ativá-las se você for imprimir. Se elas estiverem ativadas e você não imprimir esse projeto, vai dar erro, tá? É muito importante. Porque às vezes você pensa, vou deixar sempre a minha marca de registro aberta, ativada, não tem problema. Não, tem problema sim. Você só pode ativar as marcas de registro se você for imprimir para depois recortar, tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui com esse meu estilo? Eu vou ativá-lo. Em tipo 1 são os modelos mais recentes de silhuete e em tipo 2 os modelos mais antigos. Eu vou utilizar o tipo 1, porque eu estou utilizando o modelo mais recente. Quando eu falo modelo recente, é a Camel Portrait Curio, tá, gente? Esse modelo original e SD são modelos bem antigos mesmo. Vou escolher o tipo 1 e já apareceu aqui as marcas de registro para mim. Que diferente, né? Apareceu aqui umas marcações aqui, um negócio aqui, um outro negócio aqui, um monte de quadradinho achurado. Caramba, quanta coisa diferente. Eu não sabia que isso ia acontecer. Pois é, isso são as marcas de registro. As marcas de registro são as responsáveis por uma impressão e recorte perfeita. Porque antes da silhuete começar a cortar, ela vai identificar essas marcações, ela tem um leitor óptico que ela vai ler essas marcações para depois recortar na silhuete. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados com ela. O primeiro cuidado é, quando a gente ativa as marcas de registro, a nossa área de corte diminui. Antes, a margem limite de corte, ela ficava cá fora, não era? Agora isso não acontece mais. Ela diminuiu. E o meu desenho, ele pode ficar do lado de fora dessa margem? Não, não pode. Se esse meu desenho estiver ficar do jeito que ele tá aqui, a silhuete não vai cortar essa parte. Ela vai parar aqui, ó. Ela vai cortar. Zan, zan. Quando chegar aqui, ela para. E continua aqui. Zan, zan. Então, não pode. O que eu deveria fazer? Eu teria que diminuir esse meu projeto. O outro cuidado que eu preciso tomar é o seguinte. O desenho ele não pode, em hipótese alguma, sobrepor essas cantoneiras, nem ficar em cima dessa área achurada. Aí, Nilmara, nem um pouquinho? Um pouquinhozinho assim, até que pode. Principalmente nessa área desse quadradinho. Agora aqui, assim, ó, não pode. Porque na hora que a máquina for fazer a leitura dessa marcação, ela vai se confundir, ela vai começar a ler também essa embalagem. E aí ela vai se confundir. Porque o leitor é uma coisa simples. Ela lê cor, não cor. Ela vai ler essa margenzinha, essa marcação. Se ela começar a ler também a caixa, ela vai se confundir toda e na hora de cortar, ela vai cortar tudo torto, tudo errado. E aí você vai ficar desesperada ou desesperado. Então, o que nós teríamos que fazer aqui? Nós teríamos que diminuir essa nossa caixinha para caber dentro dessa área. Nilmara, diz um negócio. A sangria pode ficar do lado de fora? Pode. A sangria pode ficar do lado de fora. Não tem problema nenhum. Olha aqui, ó. A sangria, ela não vai ser recortada. Essa margem vermelha, ela não é a margem de impressão, ela é a margem de corte. Então, a minha sangria, ela pode ficar do lado de fora. Já a linha de corte, não. A linha de corte, ela não pode ficar do lado de fora. Pronto, do jeitinho que tá aqui, eu já diminuí o meu desenho para não sobrepor nas áreas achuradas e atrapalhar a leitura, mas eu também posso fazer uma outra coisa. É possível a gente diminuir essas margens. As margens dessa marca de registro, elas têm como padrão de fábrica 1,59 centímetros. Você pode diminuir, ó. Você pode vir aqui na posição e diminuir, ó. Deixar no mínimo 1 centímetro. E aí você ganha mais área de corte. Além de diminuir essa posição, você também pode diminuir o tamanho dessas cantoneiras. Ó, quando eu diminuo aqui, ó, olha a área de corte aumentando. Só que tem um porém, tem um motivo pelo qual esse é o padrão.
Por quê? Porque a grande maioria das impressoras consegue imprimir todas essas marcações sem dificuldade. E foi uma medida, né, toda que eles estudaram e viram que os erros são menores com esse tamanho de margem, com esse comprimento de marca de registro. Então, se você puder, se o seu projeto te permitir utilizar os tamanhos de fábrica, usa. Agora, se não puder, diminua. Só que lembra, se der algum erro e todo o checklist que a gente vê ao longo desse exercício tiver ok, tudo tiver perfeito, faz o teste de voltar aos padrões de margem para ver se o erro vai persistir, tá? Assim, dentro de opções avançadas, você também consegue diminuir essas margens por um tamanho específico. Ao invés de você diminuir tudo em 1 centímetro, você pode diminuir apenas a esquerda e a direita em 1 centímetro e superior ou inferior outra medida, né? Em avançadas você coloca medidas personalizadas para cada margem. Se a esquerda, acima, direita ou inferior. Já nessa posição, ele diminui todas juntas. Eu vou clicar novamente em restaurar padrões, porque eu vou fazer esse exercício utilizando as medidas padrões. Mas fica a critério de vocês. Bom, a personalização está pronta, as minhas marcas de registro já estão no lugar, o meu desenho já está no lugar todo bonitinho, agora eu posso imprimir, não é? Posso. Antes de imprimir, eu vou fazer um combinado com vocês. A gente vai salvar esse nosso projeto. Nós vamos lá. Na verdade, a gente até poderia ter salvo, né? Mas vamos salvar agora. Vou chamar de caixa carrossel. Dou um OK. E já tá salvo. Por que eu tô salvando? Porque é o seguinte, gente. Depois que vocês imprimirem esse projeto, vocês não podem mais fazer nenhuma modificação nele. Então, se por um acaso você fizer alguma modificação, você já sabe que está salvo e você sabe o original, para não correr risco. Imprimiu, não muda nada. Ai, Nilmara, mas eu só fiz assim, ó. Tuim. Se você fez assim, tuim, na impressão fez assim, tuim, não fez. Na impressão está exatamente como estava anteriormente. Se você move, na hora de cortar, ele vai cortar deslocado. E aí vai cortar errado. Ai, Nilmara, mas eu decidi só diminuir um pouquinho a marca de registro assim. Tem problema? Lógico que tem. Porque na impressão, tá desse jeito? Não, na impressão está deste jeito. E aí, na hora da leitura, vai ler errado. Porque não estará igual do programa. Então, depois que você imprimiu 1, 2, 3, 100 mil, não importa. Depois que você imprimiu, você não pode fazer nenhuma modificação. Combinado? Antes da gente imprimir, eu vou configurar o corte. É muito importante a gente configurar tanto o material que a gente vai cortar, quanto o que eu quero cortar. Porque, por exemplo, o texto que eu fiz, mesmo não tendo cor de linha, porque eu deixei a cor de linha transparente, ele é um arquivo de corte. Então é muito importante que a gente configure esse corte de maneira adequada, para na hora do corte, beleza, cortou no lugar certinho, mas cortou o que não devia. Então eu vou clicar em enviar, para a gente fazer as configurações do nosso recorte. Lembra que eu disse com relação ao texto? Ó, o texto, ele vai recortar, ó, tá vendo vermelhinho? Tudo que vai cortar acendeu. A sangria não acendeu porque eu utilizei o recurso de interseccionar. Se por um acaso eu tivesse feito a sangria e inserido ou um preenchimento ou um papel digital, iria ficar vermelhinho também. Como eu interseccionei com uma imagem, ele tirou a preferência de corte, mas eu posso habilitar o corte também se eu quiser. Na ação simples, se eu não quiser recortar alguma coisa, eu preciso selecionar o que eu não quero recortar e colocar sem corte. O meu desenho ele está todo agrupado. Se eu quisesse tirar o corte de Luna, por exemplo, eu teria que desagrupar o meu projeto, selecionar os lunas, né, os textos, e colocar sem corte. Eu gosto de utilizar a ação por cores, seja por linha ou por preenchimento. Eu vou escolher linha porque tudo que tiver com a cor de linha vermelhinha, ó, que está habilitado, já está como corte. E o que eu deixei com cor de linha transparente, que era, por exemplo, o nome Luna, está sem corte. Então é muito fácil, muito rápido a gente configurar o corte por cor de linha em situações como essa. Eu gosto muito. Se eu habilitar o corte do que não tem cor de linha, vai cortar muitas outras coisas. Olha ali, ó. A sangria, as minhas imagens, que elas também possuem uma área limite, como ela tem cor de linha transparente, não está cortando, os frames, o Luna, tudo cortou.
Desabilito, tiro o corte de tudo. Eu acho muito fácil, muito prático, muito rápido configurar o corte de ação por linha, principalmente em desenhos de embalagem. A gente deixa tudo com cor de linha transparente, tudo, tudo. Sangria, os elementos, algum papel digital diferenciado que a gente colocou, tudo deixa cor de linha transparente. Somente a linha de corte da embalagem, que eu deixo com uma cor, no caso vermelho, que é o padrão, e fica muito fácil configurar o corte dessa forma. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou mudar o meu material. Como eu vou recortar em um papel de gramatura 180, eu vou utilizar a configuração papel decorado médio 65 libras. Vou deixar a minha lâmina automática, porque eu estou utilizando a lâmina automática. Se você não estiver utilizando a lâmina automática, você muda aí para a lâmina Roquette. E vou fazer as configurações, né? A exposição de lâmina está em 3, então vou colocar a exposição. Se não, você colocaria a lâmina Roquette. Aqui a minha silhuete camel ainda está desligada, eu vou até ligá-la. Pronto, já está ligadinha. Vou voltar aqui para o meu design só para dar um último check-up. Tá tudo bonitinho, tudo lindo, configuração de corte ok. Agora a gente vai imprimir. Para imprimir é moleza também. Eu vou em arquivo, e imprimir. Escolha as configurações de impressão que mais lhe agrada. Lembrando que em embalagem, né, vamos colocar sempre aí configuração qualidade ótima, para não chegar imprimindo tipo rascunho e ficar, né, todo cheio das listrazinhas da impressão. Vamos sempre escolher aí uma boa qualidade de impressão. E vamos clicar em imprimir. Assim que eu imprimir o meu projeto, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que analisar nesse resultado de impressão para o nosso projeto de impressão e recorte não dar erro. Aqui está o resultado da minha impressão. As marcas de registros todas apareceram por completo. É comum, quando a gente diminui essas marcas de registro, cortar uma parte dela. Se cortar uma parte dessa marca de registro e ficar assim, ó, faltando uma partezinha, na hora da detecção não vai funcionar, não vai cortar no local correto. Vai dar erro na hora da detecção, ou o desenho vai cortar no local errado. Quando corta uma parte da marca de registro, é porque dentro das configurações da sua impressora, a margem ela está com um tamanho maior do que a margem que você colocou na marca de registro. Como padrão, a marca de registro ela tem posição 1.59. Se na sua impressora o tamanho dessa margem for 2, por exemplo, vai cortar, porque a margem de impressão limite é 2 centímetros. Se aqui é 1,59, vai cortar uma parte. Normalmente isso não acontece com as margens no tamanho padrão. Agora, se você diminuir para 1 centímetro e vier a cortar uma parte dessa sua marca de registro, olhe dentro das configurações da sua impressora e diminua também essa margem. Se a margem da marca de registro está como 1 centímetro no software, coloque dentro da sua impressora, por exemplo, 0,9, 0,8, para não correr riscos de não imprimir a sua marca de registro, porque se ela não for impressa, vai dar erro na hora da detecção. Um outro motivo pelo qual dá erro na detecção é quando a marca é impressa torta. Se ela for impressa torta, provavelmente a máquina não vai conseguir fazer essa detecção. Então note se o seu papel está sendo carregado de maneira correta na sua impressora. Se o papel estiver sendo carregado de maneira incorreta, pode ser que a marca de registro seja impressa, comece antes de 1,59 centímetros, né? Comece em 0,9. Se começou em 0,9 a impressão e no software está 1,59, vai dar erro. Então esses detalhezinhos são muito importantes. Aí, Neumara, você está falando, tá muito difícil. É porque você está ouvindo tudo de uma vez. Quando você começar a fazer isso aí na sua casa, você vai começar a entender tudo que eu estou dizendo para vocês, tá? O próximo passo agora é colocar esse meu papel na minha base de corte. Note que eu estou usando o meu papel na orientação paisagem. Como eu estou usando o meu papel na orientação paisagem, eu vou colocar ele na minha base também em orientação paisagem. Mas se eu estivesse trabalhando em posição retrato, ela teria que estar também em posição retrato. Eu vou colocar o meu papel na base na mesma posição que está indicando lá no meu programa, que ela está de cabeça para cima, né, o quadradinho no lado esquerdo, a cantoneira do lado direito.
e está alinhado acima. Então é muito importante a gente colocar de maneira correta o papel na base de corte, tá? Em seguida, eu vou alinhar a minha base de corte à marcação. Isso aqui tudo a gente já aprendeu no curso. Se você não lembra, volta no capítulo destinado à base de corte, né? Como carregar a base de corte na máquina, porque isso é muito importante. Então, encoste aqui a base de corte nos roletes, para o rolete puxar direitinho a sua base, alinhada a marcaçãozinha azul. E vou clicar em carregar. Pronto. A minha lâmina eu estou utilizando a lâmina automática. É importante que no meu programa também esteja a lâmina automática, tá? Como já está padrão ali do software e eu fiz alguns recortes anteriormente, eu sei que está com a lâmina automática, mas aí na casa de vocês confiram se na configuração de corte também está automático, para ela fazer a mudança da numeração de acordo com o papel que vocês escolheram. Caso vocês estejam utilizando uma lâmina manual, é importante vocês ajustarem a lâmina para a numeração que o software indicou. Se o software indicou 3, você vai colocar exposição 3 na lâmina e para em seguida colocar no carrinho para a máquina em seguida fazer o recorte. Bom, então agora eu vou enviar o meu recorte para a silhuete e vamos observar o que ela vai fazer, porque ela não vai cortar o meu desenho. Primeiro ela vai ler essas marcas de registro por meio de um sensor óptico que ela tem aqui nesse carrinho, dentro desse carrinho, aqui embaixo desse carrinho. Ela possui um sensor óptico. Com esse sensor ela vai fazer a leitura. Dessa forma ela vai mapear esse meu desenho e vai saber o local exato em que precisa fazer esse recorte. Então agora eu vou para o meu computador e vou clicar em enviar.